Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bom dia, tudo? Tá me escutando direito aí? Sim. E com o senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Fernanda, nós temos uma aula hoje ou duas? Bom Das dia, 7h30 às professor. 9h10. Bom dia. Vocês têm outra aula? Minha ou outra aula de outro professor? Das 7h30 às 9h10 é o senhor e depois das 9h30 às 11h10 é o Rêmulo. Ah, Seria entendi. Vou dar uma olhadinha no Eva aqui, por que que não baixou? A interface do Eva mudou para vocês também? mudou. Mudou tudo. Então. A gente dá umas batidas de cabeça lá, né? Eu, pelo menos, né? Porque eu tinha colocado o link lá ontem, mas o Zoom também mudou. Pediu para atualizar agora, por isso que eu demorei para ligar. E agora tem um monte de aplicativo, ferramenta nova aqui. Só que a maioria dos aplicativos são todos em inglês, né? Aí fica difícil para o professor aqui. Não sabe nem como usar os aplicativos. Aí são 56 aplicativos que podem ser conectados à plataforma Zoom. Só tem um que eu sei usar aqui, que é o tal do Cato. Não sei se para vocês também pediu atualização. Por enquanto, não. Vocês costumam entrar pela internet ou vocês baixam o aplicativo do Zoom no computador? No meu caso, o meu computador é de mesa. Então, eu entro pelo site do Zoom. Ah, não, eu digo, você consegue baixar um, Aplicativo? um aplicativo, um caminhozinho mais rápido, em vez de você não ter que entrar na página do Zoom e fazer login, sabe? É. Ai, professor, já tentei fazer isso aí, mas deu um rolo no meu computador. Ah, Não é? deu certo, não. Eu acho, Preferi direto. eu acho mais fácil, porque no fundo as audiências são pelo Zoom, né? Então a gente acaba para mim ficando mais fácil, porque aí eu só coloco o ID da reunião lá do fórum e já era. Mas o. E aí ele atualizou agora, mas ele baixou muito. Tem agora uma interface entre ele e alguns aplicativos aqui de ensino. Parecem bem legal. O problema é que a maioria é tudo em inglês, né? Aí é difícil. Para mim, né? Então. Bom, pessoal, vamos lá. Aí ele não está autorizando sala de espera, enfim, vamos ver o que vai dar aqui.
porventura, será que tem alguém dessa turma que não teve aula comigo, veio de outra turma? Acho que não, né? Vocês já estão desde o quinto comigo, né? Tem eu não sei se ela teve aula com a senhora Ariane, que tinha trancado e voltou esse semestre e está fazendo com a gente, mas ela não está aqui agora. Ah, tá. Eu acho que ela não sei isso, acho que eu não conheço, não a A conheço. Vanessa não faz todas as aulas, Fazul? A Vanessa, eu não sei. Ah, mas a Vanessa já estava no outro, né? Bom, pessoal, ó, então, primeiros recados aqui. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais curta. Mais curta não, né? Um pouquinho mais curta. Eu vou fazer só uma introdução da matéria, mas então, a gente vai ministrar para vocês o Direito do Trabalho 3, né? E é a mesma coisa. Quando chegar no final do mês de agosto, eu vou fazer aqui ou pelo Google Chrome, ou aquela ferramenta do Google Forms, ou é, pelo Google, ou pelo Cato mesmo. Eu pretendo fazer uma pesquisa com vocês, até porque eu acho que o departamento pode ser que me peça, como professor, se eu conversei isso com os alunos, a respeito da possibilidade de voltar presencial ou não, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas isso é só para forma, assim, só para a gente descobrir, né? Então, não teria muito, é, enfim, não teria muita questão relativa se vocês, da maneira com que vocês responderem, se isso vai se vingar, não vai, não tem muito isso não, né? É só realmente é pro forma, que se alguém do departamento, isso foi falado na reunião, se alguém do próprio departamento me perguntar a respeito disso, eu falo, conversei com os alunos, eles querem, eles não querem, enfim. Então, não se preocupem muito com isso, não. De qualquer forma, o que independente se vai voltar online, se vai continuar online, se vai, não vai continuar, enfim, né? A gente tem que ministrar as aulas, seja qual o formato for, como diz o outro, né? E, e aí a gente, né, pensa que a gente tem que colocar o barco para frente, independente de qualquer coisa. Mas voltando aqui, a gente tem o Direito do Trabalho 3, né? Para ministrar agora. E ele tem uma outra perspectiva, porque o Direito do Trabalho 1 e o 2, ele basicamente, ele se atenta ou ele se direciona para as questões individuais do direito do trabalho, para o direito individual do direito do trabalho. Então, a gente faz uma viagem, vamos dizer assim, né? A introdução da história do direito, o que são fontes normativas do direito, que mais? Nós fizemos uma viagem por conta de duração de jornada, por conta de salário e remuneração, alteração de contrato, formas de extinção de contrato, formas de quais são as verbas rescisórias, enfim. E agora vocês chegam no momento, em Direito do Trabalho 3, em que vocês veem uma outra perspectiva do direito do trabalho. E lógico que se conversa com esse direito do trabalho 1 e 2 a todo momento. E isso eu vou deixar claro para vocês. Mas é uma outra perspectiva, porque o direito do trabalho 3 ele tem foco no direito coletivo. E aí é importante isso que se diga, porque o direito coletivo, né, como o direito coletivo, são direitos de terceira geração, que a gente chama, né? Então, direitos de primeira geração, nós temos os direitos fundamentais de primeira geração, os direitos de liberdade, os direitos da pessoa humana,
os direitos de cidadania, de liberdade, aí entra voto, habeas corpus e uma série de coisas, com a qual o Estado, sendo liberal, né, ele privilegia num primeiro momento, ou ele se preocupa num primeiro momento com os direitos da liberdade da pessoa humana. No segundo momento, ele traz uma outra perspectiva, né? Ele traz uma outra perspectiva. Nesse segundo momento, ele fala assim: olha, eu não sou mais o Estado liberal, eu mantenho ainda eu mantenho ainda a minha preocupação, né, em proteger as liberdades individuais das pessoas, só que agora eu tenho uma outra situação que eu tenho que proteger também, que são os direitos sociais, que aí entra direito ao trabalho, seguridade social, e entra uma série outras de direitos. Então, o Estado, ele, de certa forma, passa a se preocupar não só com as liberdades individuais, mas também ele passa a se preocupar com uma esfera coletiva de direitos. Pessoas interligadas por um mesmo interesse, por uma mesma relação jurídica, que necessitam ser protegidas no âmbito coletivo. E aí, nós chegamos nessa proteção de um direito coletivo, abstratamente falando, nós chegamos nos direitos fundamentais de terceira geração. De terceira geração, então, seriam todos aqueles direitos que se preocupam com a ordem coletiva. Então, alguns ramos do direito, isso fica muito claro, inclusive no direito do trabalho, no que tange ao direito coletivo, o direito do trabalho 3, que é a nossa matéria, que a gente passa a chamar de direito coletivo ou direito sindical. Ou direito sindical. Então, essa é a perspectiva coletiva, uma proteção coletiva. É um direito que é alçado a um direito de terceira geração da doutrina, né? Isso é reconhecido mundialmente, obviamente, e reconhece as gerações dos direitos fundamentais. Então, primeira geração, direitos de liberdade, proteção à liberdade do indivíduo, ainda quando o Estado era liberal, uma resposta ao Estado absolutista e monarquista, que é a passagem do Estado absolutista para o Estado liberal. A segunda geração de direitos é o Estado social, representado pelo Estado social, em que o Estado não só protege as liberdades dos indivíduos, mas intervém nas relações, de uma certa forma, para poder garantir um mínimo existencial, e aí o direito do trabalho se encaixa como uma luva nessa perspectiva de Estado social. Isso vocês viram no quinto semestre, isso pós-revolução industrial e etc. e tal, porque o Estado não só deixa as pessoas mais regularem as suas relações, mas ele começa a intervir através de normas, criando regras para que se garanta uma existência mínima às pessoas. Então, no direito do trabalho fica muito claro, olha, você não pode, tudo bem, a indústria é sua, você é dono do capital, está se relacionando com o trabalhador. Você não pode determinar que uma pessoa fique 15 horas trabalhando. Olha, você não pode pegar uma criança de 12 anos e colocar na sua indústria. Então, o Estado deixa de ser liberal, ele só fica como um agente passivo, olhando as relações entre os particulares e protegendo as liberdades individuais, e passa a ser um Estado social, em que ele tem uma atitude mais positiva, né? Uma atitude não mais, vamos dizer assim, mais comissiva, de interferir, editando normas, regulamentando, de certa forma, algumas relações entre os particulares. E aí a terceira geração entra a geração dos direitos coletivos. No direito coletivo, a gente vai sempre ter como conceito emblemático do que seria esse conceito de direito coletivo o que está no Código de Defesa do Consumidor, que ainda vocês não têm defesa do consumidor. Então, a gente vai passar pelo direito do trabalho 3, ou pelo direito sindical, ou pelo direito coletivo, trazendo alguns conceitos bem simples, porque vocês vão rever esses conceitos em direito do consumidor, porque
a descrição jurídica, o conceito jurídico do que seriam os direitos coletivos está no CDC, está no Código de Defesa do Consumidor. Então, vocês vão passar, vocês vão ver, mas eu vou acabar falando alguma coisa aqui. Então, o nosso CDC, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele, como mundialmente isso é reconhecido também, ele é uma legislação muito moderna, e nessa perspectiva de direitos coletivos, ele separa em três bloquinhos, vamos dizer assim. Primeiro, que são os direitos propriamente coletivos, segundo, os direitos individuais homogêneos, e o terceiro, os direitos difusos. Percebam que as três expressões, elas me fazem uma referência a grupo de pessoas identificáveis ou não. Né? Isso que é a pegada do direito coletivo, seja no direito do trabalho, seja no direito do Código de Defesa do Consumidor. Obviamente que eu ainda mantenho as relações ou os direitos individuais. Eu, como consumidor, posso reclamar um defeito no meu veículo, obviamente. Mas existem a proteção por alguns entes dessa coletividade. Então, quando a gente pensa em coletividade, e aí vamos extrair um pouco o direito do trabalho, nessa proteção coletiva, me vem muito a figura do Ministério Público, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal. Então, por exemplo, quando caiu a barragem de Brumadinho, o Ministério Público atuou porque ele é um Ministério Público apenas? Não, porque tem um fundamento legal para isso. O direito ambiental é um direito da perspectiva coletiva. Nós cuidamos do meio ambiente numa perspectiva generalista. Todas as pessoas que moram em São Paulo são afetadas pela poluição de São Paulo, seja ela visual, ou seja ela uma poluição de fumaça, ou qualquer coisa, por elemento químico, por poeira, enfim. Né? Tanto é que você, há algum tempo atrás, esteve lá, né? Algum prefeito que fez aquela campanha Cidade Limpa para tirar todos os outdoors ali dos espaços públicos. Né? Então, isso é uma perspectiva de direito coletivo. Você tem um grupo de pessoas que tem uma relação jurídica, uma relação de fato que envolve numa relação jurídica. Todos os moradores de São Paulo são impactados pela poluição visual dos outdoors, por exemplo. Mas eu não consigo identificar quem é que está impactado. O dano não é, às vezes, não consegue ser individualizado aonde você está. É lógico que eu não vou me adentrar isso com profundidade, porque senão eu saio do meu foco da minha aula e vou para outro foco de direito coletivo na perspectiva do CDC. E vocês vão rever esses conceitos. E eu vou passar esses conceitos no decorrer das nossas aulas. Mas eu quero só que vocês entendam que eu vou partir para o direito sindical. Depois eu abro a palavra, a pergunta para o Jurandir ali, que ele levantou a mão. Então, por exemplo, lá em Brumadinho, quando caiu a barragem, havia uma coletividade que houve uma ofensa em algum bem seu patrimonial ou pessoal, ou de ordem psicológica, sei lá. Então, pessoas ligadas pela mesma relação de fato, todos que moram em Brumadinho, foram atingidas pela queda da barragem. E o direito ambiental, uma poluição de um rio de uma população ribeirinha. Você não consegue identificar quais são as pessoas que talvez, às vezes, você consegue. Aí muda, aí a gente tem que saber aonde se encaixa esse direito. Mas muitas vezes você não consegue nem identificar quais seriam os prejudicados com a poluição de um rio por uma fábrica. Você não sabe, o rio pode ter uma extensão gigantesca e você não sabe quem se aproveita daquela água ou não, daquela pesca ou não. Então, alguns ramos do direito ficam muito claro essa proteção de coletividade, seja direito coletivo propriamente dito, seja direitos difusos propriamente dito, individuais homogêneos. A grosso modo, sem eu me adentrar em conceito nesse sentido, porque isso não é aula para isso, direitos difusos é quando atinge uma de coletividade e eu não consigo identificar quem são os sujeitos prejudicados. Por exemplo, imaginemos que tem uma substância na Coca-Cola, né? Isso já foi dito em algum momento, que tem lá fenilalanina na Coca Zero, eu acho, que as mulheres gestantes não podem tomar. Então, imaginemos que a Coca-Cola, quando lançou a Coca Zero, não deixou o recado lá dizendo
mulheres gestantes, evitem tomar essa substância, porque tem uma substância química que pode prejudicar a sua gestação. O Ministério Público ele tem legitimidade, porque ele não é não é apenas o custo legis, mas ele cuida desse interesse da coletividade. Isso está na Lei de Ação Civil Pública, isso está no Código de Defesa do Consumidor. Então, ele tem legitimidade para ingressar com uma ação contra a Coca-Cola, de repente, obrigar ela a colocar esse recado nas estampas, lá nos rótulos da Coca-Cola. Ó, cuidado. E ele entra com uma ação, mas ele não está individualizando as pessoas. É um direito difuso. Ele fala, olha, e percebam que nem há um prejuízo ainda com relação ao direito, não há um dano com relação a ninguém. Uma mulher, não se tem notícia de que alguma mulher perdeu a gestação por tomar Coca-Cola zero, mas ele entrou com uma ação e pediu para colocar lá esse recado, né? Obrigando a Coca sobre pena de multa, sobre pena de indenização revertida a um fundo de uma ONG, alguma coisa nesse sentido, uma indenização por danos morais. Mas é um interesse difuso, é um interesse de toda uma coletividade, toda sociedade com a qual o Ministério Público não consegue identificar eventuais prejudicados, não consegue saber quem são as grávidas ou não no país inteiro. Atinge toda uma coletividade. Então, isso fica muito claro em direito ambiental, não sei se já tiveram direito ambiental ou ainda vão ter, mas vocês vão passar por esse conceito, fica muito claro em direito do consumidor também. E eu transporto também para o direito sindical, né? Ou para o direito coletivo do trabalho. Só que aí, aqui, no direito coletivo do trabalho, eu tenho um outro agente, um outro ator social que cuida dessa coletividade, que aí é o sindicato. Não apenas o Ministério Público do Trabalho, mas, aliás, as competências de Ministério Público do Trabalho e de sindicato muitas vezes não se confundem nesse sentido. Mas, vejam só, ambos têm como intenção proteger uma coletividade, que são os trabalhadores. A única coisa que na doutrina nacional não se reconhece que a aplicação dos direitos difuso, aquele que você não consegue reconhecer a coletividade, no direito do trabalho, mas sim o direito coletivo propriamente dito e os direitos individuais homogêneos, que, volto a repetir, são conceitos que não se preocupem agora, porque eu vou repassar isso e vocês vão ver em outras matérias isso. Mas um outro exemplo dessa terceira geração de direitos fundamentais é quando vocês veem, por exemplo, o tal do recall, lá, chamando o consumidor para substituir uma peça do veículo sob pena de incêndio. Os caras não estão só preocupados em tomar uma ação individual. Até porque pode ser que o consumidor é uma relação muito parecida com o direito do trabalho. O direito do trabalho é muito primo irmão do direito do consumidor, porque ambos são vulneráveis, tanto o trabalhador quanto o consumidor. Existe aí um ramo do direito que cuida de hipossuficientes, né? É um ramo do direito que cuida de hipossuficientes. O consumidor é hipossuficiente, o trabalhador é hipossuficiente, só que com prismas diferentes. Por exemplo, no direito do consumidor, o próprio Silvio Santos, apesar de ser um homem poderoso, um homem rico, multimilionário, ele ainda assim, numa relação de consumo, ele é considerado hipossuficiente ou vulnerável. E aí, por toda a ciência que envolve o direito do consumidor. Talvez numa relação de trabalho ele não seja considerado, até porque ele não é empregado, mas, enfim, imaginemos que fosse, ele não seria, talvez, tão vulnerável assim como perante o CDC. Isso porque a tecnicidade do Código de Defesa do Consumidor é no sentido de que todas as pessoas são vulneráveis frente aos produtores, frente aos fornecedores, porque não conhecem, né, os meios de produção. Você não é obrigado a saber de mecânica para comprar uma Mercedes, por mais que a Mercedes valha 1 milhão e ele tenha 200 milhões na conta, ainda assim ele é vulnerável, porque se houver um defeito na Mercedes, ele não vai conseguir identificar o Mercedes, ele não tem especialidade mecânica, e mesmo que assim o tivesse, a legislação o protegeria. Mas o importante é trazer só a noção para nós aqui dessa proteção do direito coletivo, que fica muito claro no direito consumidor, que fica muito claro no direito ambiental,
que são direitos de terceira geração, a preocupação da Constituição Federal e dos direitos fundamentais que foram integrados em todas as constituições do mundo que se preocupam com direitos fundamentais, né? A proteção de uma certa coletividade. E aí, transportando para o direito do trabalho, nós temos isso também. E isso fica marcado nesse semestre no direito coletivo 3, ou direito sindical, ou direito coletivo do trabalho. Porque eu tenho a proteção de uma coletividade. É o ramo do direito que se preocupa com a categoria. Tá? Então, a gente não está mais... A gente sai daquela perspectiva, ou aquela imagem que a gente tem do direito do trabalho 1 e 2, que foi ministrados pela gente, cuja preocupação era você identificar o direito individual de uma pessoa, uma hora extra, uma diferença de salário, uma justa causa, uma alteração de contrato. E aí a gente começa a estudar as relações coletivas do trabalho na perspectiva muito do sindicato. Qual o papel do sindicato na nossa sociedade? Ou qual o reflexo da atuação do sindicato para o direito do trabalho? Pois não, Jurandir? Olá, professor, bom dia. Bom De dia. colegas, bom dia, professora. A minha questão foi uma notícia que eu vi hoje agora de manhã, uma demissão por justa causa pelo fato da funcionária não querer tomar vacina. E o juiz sustentou a demissão e veio por justa causa. Isso se encaixa no que o senhor está falando agora, que o direito de terceira geração, a falta de vacina prejudicando a coletividade. Mais ou menos. Só toma cuidado porque, assim, vejam só, quando a moça é mandada embora por justa causa, a gente trata da aplicação de justa causa num contrato de trabalho. Então, é um direito individual dela, correto? Tanto é que o Ministério Público ou o sindicato não pode atuar para ela na perspectiva de coletivo. Não é um grupo de trabalhadores que foram mandados embora por justa causa por se negar a tomar a vacina. Mas, então, é um direito individual, que só ela pode reclamar a lesão do direito. Mas, aí existe um reflexo na coletividade. É um pouquinho diferente do que a gente vai tratar aqui. Tem até uma aluna minha que está fazendo trabalho de TCC e quer falar a respeito disso, das vacinas, da obrigação da pessoa tomar a vacina ou se negar a tomar a vacina. A questão, Jurandir, é que é o seguinte, aí eu acho que nem é um pouco do direito coletivo. Dessa questão da justa causa da vacina, o que pega? Nenhum direito fundamental é absoluto. Nenhum direito fundamental é absoluto. Então, a alegação é o seguinte, olha, eu tenho direito à liberdade. A Constituição me garante o direito à liberdade. E, portanto, nesse direito à liberdade, eu, exercendo ele, não quero tomar a vacina. Aí vem o Poder Judiciário e fala, olha, esse direito não é absoluto. Porque existe a proteção à saúde das pessoas que convivem com você. E o artigo 7º, aí entra uma perspectiva coletiva muito bem colocado pelo Jurandir. Aí entra uma perspectiva coletiva. O artigo 7º da Constituição, em um dos incisos, fala proteção à medicina, segurança e saúde do trabalhador. Vejam, a norma é totalmente aberta e abstrata. É o ambiente do trabalho. A norma faz referência ao ambiente do trabalho. Portanto, tratando-se de ambiente, aí eu posso imaginar que há há uma interseção entre o direito individual daquela moça e o direito de uma coletividade. Só tome cuidado, porque o direito individual dela não pode ser protegido na mesma perspectiva que é protegido pela coletividade. Ação de Ministério Público ou com uma ação coletiva do sindicato. Aí seria um direito individual para ela reivindicar. Mas, por outro lado,
Se ainda assim a empresa aceitasse que essa pessoa não tomasse vacina no ambiente de trabalho e esse ambiente fabril tivesse 300 funcionários, talvez o sindicato pudesse ajuizar alguma ação, imaginemos assim, um exemplo bem esdrúxulo, né? Contra, talvez, não ela, mas contra a própria empresa, na perspectiva da proteção da coletividade. Dizendo, olha, se você não obrigar todo mundo a tomar vacina, a gente vai pedir um dano moral aí, porque a coletividade está tomando e pode ser afetada na sua saúde, pode prejudicar o meio ambiente de trabalho e a integridade física e a saúde dos trabalhadores. Aí o sindicato tem uma legitimidade coletiva para postular essa ação. Não contra a moça que se negou a tomar a vacina, absolutamente, mas contra a empresa, obrigando a ela a fazer isso. E olha o complexo que fica, né? Você cria uma história, um choque de interesses aí absolutamente enorme. Mas a discussão que passa, e aí me parece que todas as notícias e todos os julgados que eu estou vendo nesse sentido, é que realmente essas pessoas vão tomar justa causa mesmo. Parece que não estou vendo jurisprudência aí dizendo que prevalece o direito da liberdade individual em prejuízo da coletividade. Mas é mais ou menos essa ideia mesmo, Jurandir. É bem colocado o exemplo por você aí. Mas o que é importante é a gente ter essa visão de que o sindicato, como órgão coletivo, não pode proteger a moça. Não no aspecto coletivo. Obviamente que o sindicato pode acionar o jurídico dela e tentar ajuizar uma ação para ela para reverter a justa causa. Mas aí está lá no artigo 8º. E a gente vai ver isso durante o curso. A obrigação do sindicato é defender os interesses coletivos da sua categoria e individuais dos seus trabalhadores. Professor, Pois não. será que eles não exageraram? Eles comunicaram ela, falaram para ela que se ela não tomasse, poderia ter essa consequência? Eu não Porque, vi, às né? vezes, pegou ela de surpresa, né? A gente não leu Eu o não vi o contexto. caso direito, não vi a história direito. A gente não sabe o contexto do processo, né? Mas até para fazer uma melhor avaliação. Eu acho que pegou ela de surpresa. Eu acho que ela deveria ter sido avisada e alertada, né? O problema, aí assim, eu concordo com você, mas assim, lembra que a gente estudou a história para aplicar a justa causa da gradação das penas, né? Advertência, suspensão e justa causa, né? Então, aí já sabe, né? Que teve a O primeira, teve a problema que a segunda, gente a terceira. o problema que a gente tem que avaliar é o seguinte, né? Que a doença tem uma transmissão rápida, né? Talvez não dê tempo você ficar dando advertência, justa causa e suspensão e dar justa causa. Não, professora, eu falo no sentido dela avisar ela que ela deveria ter tomar vacina, senão a Mas consequência ia olha, ser. eu acho que deve ter sido nesse contexto. Deve ter sido nesse contexto, sim. O professor, Oi. nesse caso que o Jurandir colocou, ela foi mandada embora, ela não tomou vacina. Mas, por exemplo, e se ela tiver alguma condição que ela não pode tomar vacina? Eu tenho uma colega que ela não pode tomar vacina do H1N1, não, é da dengue lá, eu não sei qual é o nome da vacina da dengue, porque ela tem doença autoimune. Então, ela andava, porque eu perguntava para ela, o que você está passando tanto aí? Que ela passava protetor solar, não, Repelente. repelente. Ela passava repelente o tempo todo, porque ela não poderia ser picada por nenhum pernilongo, correu risco, porque ela não pode tomar vacina. Não, mas aí, olha, Tassiana, a gente pensa no direito sempre. É importante sua pergunta para a gente sempre refletir. E o que eu vou falar para você parece a coisa mais óbvia do que você já deve ter ouvido. O direito não é uma ciência exata, em absoluto. E por isso que as demandas esbarram no Poder Judiciário, por conta dessas questões que são ímpares, né? É como você falar assim, talvez um exemplo, né? Você já ouviram a expressão da judicialização da saúde no Brasil? Isso no meio acadêmico foi muito dito já, você judicializar a saúde.
Porque está lá na Constituição que a saúde tem que ser de graça para todos os cidadãos brasileiros, brasileiros e naturalizados, né? Ou que residem em território nacional, enfim. Só que, às vezes, o Estado não dá o suporte. Esses dias saiu uma notícia que o STF tinha condenado o Brasil a pagar um tratamento de saúde milionário para uma moça, né? Não sei se foi o Fux, o Alexandre de Moraes. E era um remédio assim, cada dose era não sei quantos milhões, ela tinha que tomar não sei quantas doses por tantos e tantos dias. Então, o direito, ele vai nas suas peculiaridades também. Então, provavelmente, se ela alega que tem uma doença autoimune e comprova no judiciário que não pode tomar vacina, provavelmente a justa causa dela vai ser revertida, né? A gente, por isso que tem essa questão dos tratamentos, né? Isso é até filosofia do direito, né? Na parte de Aristóteles, a gente não tem que tratar os desiguais à medida das suas desigualdades? Ela, de certa forma, é desigual na medida da sua desigualdade, né? Que é não tomar vacina porque tem uma doença autoimune. Agora, não posso, por conta, né, dela ter uma doença autoimune e ela ser empregada do ambiente de trabalho, eu deixar ela aprontar lá e nunca dar justa causa. Aí eu não estou tratando o desigual na medida da sua desigualdade. Qual a medida da desigualdade dela? Tem doença autoimune. E ainda assim ela pode trabalhar só 4 horas por dia e os outros 8 da mesma função? Creio que não. Não seria um caso de previdência aí, professor? Ela não poderia estar afastada porque ninguém vai aceitá-la no emprego. Então, eu acho que não necessariamente afastar. Eu acho que você pode ter medidas de isolamento, pode colocá-la em home office, talvez depende da função, Não, exatamente. né? Enfim, ela pode, né? Enfim. Mas é uma discussão muito ferrenha, uma discussão muito boa, né? Mas até você poderia alegar, como advogado de defesa, né? Qual a comprovação de que a vacina talvez vai me salvar? Tem gente morrendo com a vacinação. E aí, como é que fica, né? E aí o juiz tem que se desdobrar. Por isso que o papel do juiz não é tão fácil às vezes, né? Às vezes é muito simples e às vezes não é tão simples, né? Quando você confronta ideias com ele nesse sentido. Mas essa é a magia do direito, né? Essa, o lance da advocacia, por exemplo, que é o que eu exerço, ele se torna prazeroso por conta dessas questões que a Tassiana trouxe. Porque se você colocar Professor, todo... lembra no filme Filadélfia? Então, porque se Seria você... mais ou menos não, isso porque se daí? você coloca todas as situações no mesmo cesto, o nosso direito nunca evolui. Em qualquer ramo do direito. Se você compara essa pessoa com uma pessoa que por algum motivo não pode... Eu tenho que olhar diferente. É o princípio aristotélico da igualdade. Tratar os iguais à medida da sua desigualdade. Mas imaginemos que a gente não conhece esse princípio. Eu não posso colocar todo mundo no mesmo balaio de gato, na mesma situação, para deferir um julgamento. Não dá para fazer isso. Vocês sabem que, por exemplo, eu peguei uns processos contra a GM e meu cliente, ele já foi meu cliente em outra oportunidade. Em 2016, ele foi contratado junto com uma galera lá, era tudo contrato de trabalho temporário. Então, o que eles falam? E eu estou perdendo a diferença salarial, estou ganhando outros pedidos, mas a diferença por paradigma eu estou perdendo. E o que ele me procurou? E dele não saiu sentença ainda, eu acho que dele eu vou ganhar. O que ele me procurou e falou assim, olha, é o seguinte, nós todos fomos contratados como operador de manufatura. Eu não conheço a GM, não conheço linha de produção. Mas tudo bem. E o carro passa numa linha e tem a equipe A, B, C, D, E, F, G. Então, o carro passa, a primeira equipe lá formada por 8, um coloca o radiador, outro coloca o banco traseiro, e a gente vai revezando entre essas funções a cada 1 hora para não dar lesão por esforço repetitivo. Imagina você 8 horas fazer o mesmo movimento. Aí passa para a equipe B,
eu montei o banco traseiro, banco dianteiro, o outro monta o farol traseiro e vai revezando as atividades. Tá bom. Aí quando chegou, aí em 2017 teve um layoff, voltou do layoff e tal. Aí um cara da equipe deles tinha uma deficiência, eles sabiam da deficiência, era PCD. Ele não enxergava de um olho. E foi contratado na condição de PCD pela GM. E aí eles falando de salário lá, tomando café, o cara falou, pô, que pena, né? Cara, meu salário veio com reajuste, apesar do layoff, um negócio assim, não me recordo mais como é que foi a conversa. Aí, reajustou quanto? Ah, passou minha hora, passou de 27 para 29 reais, eu não me lembro mais também o valor. Mas aí os colegas dele, esse meu cliente, falou, peraí, você ganha 29? A gente ganha 17. Era tipo uma diferença de 10 reais na hora trabalhada. Tá aqui meu olerite, ó, eu ganho 29. Eles continuaram trabalhando e ficaram revoltados com aquilo. Falou, pô, peraí, a gente faz a mesma atividade do cara, a gente foi contratado junto com ele. A gente monta o mesmo veículo, faz um revezamento de cada um em 1 hora. E o cara ganha 10 reais a mais? Aí ele me procurou, falou, olha, para você, pessoal da sua equipe, dá para entrar. Ele espalhou para a equipe da frente. E os caras me procuraram. Falei, olha, eu entendo que dá para pedir a equiparação salarial. Apesar de vocês montarem peças diferentes do veículo, a atividade é a mesma, é montador de auto. Porque eles todos foram registrados como operador de manufatura e ganhavam 10 reais a menos da hora. Não era nem 10 reais a menos, era o dobro. O cara que era PCD ganhava o dobro do que eles, quase que o dobro, dava 85% a mais. E aí eu falei, eu acho, porque não tem sentido. Se eu monto o banco traseiro e você monta na outra equipe o banco dianteiro, qual a diferença de função? Pois para o pessoal que é da outra equipe eu estou perdendo. Porque os juízes, primeiro que os juízes não estão lendo nada no meu processo, né? Estou revoltadíssimo com isso. Porque está vindo umas sentenças, Deus que me perdoe, estou fazendo um desabafo aqui, uma sentença mais porca do mundo que eu não estou conseguindo entender onde é que esse pessoal está querendo chegar. Não estou dizendo que eu tenho que ganhar. A gente, na advocacia, não tem obrigação de ganhar. É a profissão de meio. A gente só tem obrigação de saber argumentar e batalhar para dar certo, só. Agora, se o entendimento... E aí, isso é a magia do direito. É você confrontar ideias e teses. Se o entendimento do outro apresenta uma tese conflitante, você tem que batalhar para a sua tese vencer. Pode ser que não vença, mas por isso que surge jurisprudência, por isso que surge precedente, por conta dos advogados, e aí é bem responsabilidade da advocacia em argumentar essas coisas. Se não fosse advocacia, o direito seria muito pobre, muito pobre. Porque quem chega no judiciário com as teses são os advogados, não são os juízes. Juiz absolutamente não cria, ele cria a partir de uma iniciativa do advogado, que vai criando a tese, vai argumentando, e o cara fala, poxa, ele tem razão aqui, mas eu não acho isso por conta disso. E aí nasce a jurisprudência, aí que fica legal o processo. Mas quem chega com o prato lá, o cara se debruçar aquilo com aquela tese feita é do advogado. E, em tese, o advogado não é bem valorizado por isso, muitas vezes. Mas, enfim, o que essas sentenças dos colegas que eram da equipe da frente, que não revezavam a atividade com paradigma, os juízes em São José não estão dando igualdade salarial com o paradigma. Não trabalhavam juntos. E daí? A lei não fala de requisito, o artigo 461 não fala de requisito de trabalhar junto. Fala que tem que ser no mesmo município, na mesma unidade fabril, com 2 anos na mesma função, com 4 anos na mesma empresa, que a diferença não seja superior a 2 anos, 4 anos, a mesma perfeição técnica e a mesma quantidade de trabalho. Produzem o mesmo carro, a quantidade não tem como, a qualidade de trabalho é ônus da prova da GM, não é meu. Se um monta o farol melhor do que o outro, o banco melhor do que o outro,
e creio que isso não há distinção. E o fato de trabalhar na outra equipe, eu não posso comparar com outro, eu não consigo entender. Mas tudo bem, eu vou ter que recorrer, vou ter que fazer sustentação no tribunal, para ver se eu consigo reformar. Então, essas coisas, quando você... essa é a magia do direito, é isso que você traz para o direito. Agora, eu fiz a primeira audiência, que foi há 2 semanas, com o Paulo, que foi o cara que me procurou, acabou me indicando para os outros, e era da equipe do Paradigma. Teve uma juíza que escreveu assim na sentença, era isso que eu queria dizer para vocês. Ele era PCD, não tem como equiparar com PCD. Aonde está isso? Em qual lei? O artigo 461 fala lá, não se pode equiparar salário com empregado portador. Portador não se porta mais deficiência, né? Com deficiência. Não tá, não tem isso no artigo. E outra, não seria critério de discriminação? A Constituição, no artigo 7º, veda a discriminação em razão do sexo, da deficiência, da idade, da religião. Está no artigo 7º, para efeito de salário, inclusive. Então, em tese, e eu só estou colocando uma argumentação aqui, só para a gente raciocinar. Em tese, essas supostas minorias, que são os deficientes, mulheres, que eu não considero, porque elas estão tomando o mercado de trabalho muito bem tomado pelos homens, né? Estão tirando muito os lugares dos homens. Enfim, deficientes. Então, essas minorias têm que ganhar mais do que qualquer outra pessoa, é isso? Então, isso também não seria um critério de discriminação? Eu não consigo entender porque ela escreveu isso. É diferente empregado readaptado, que aí está na lei. A pessoa sofreu um acidente na fábrica, ou teve uma doença profissional, a tornou PCD ou com deficiência, ela volta para a função adaptada e você quer o mesmo salário que o dela. Aí está na lei, não pode, e aí tem... Mas não foi o caso, eles foram contratados juntos, no mesmo dia. Só que aí eu acho que eu matei a charada da GM. Eles contrataram uma galera como... Eu acho que deve ter dado muita demanda de produção, porque acho que era a produção da S10 e Blazer, me parece que eles exportam para o mundo inteiro o veículo, Argentina, etc. E tal. Deve ter dado muita demanda, porque se era contrato por prazo determinado, a gente já estudou isso, é excesso de demanda, tanto é que só pode vigorar por 2 anos. Aumentou a demanda, eles tiveram que chamar a gente para dentro da fábrica. Não tinha tanto montador, treinaram os operadores de manufatura com salário menor para fazer montagem de veículo, que não é a função do operador de manufatura. E o juiz não consegue entender isso. Não consegue entender isso. Eu estou revoltado, porque pode ser que eu perca, mas no meu raciocínio lógico, não é nem jurídico, eu não consigo conceber. Por que o cara da outra equipe não pode ser o Paradigma? Se todos montavam um veículo. Eu não entra no meu raciocínio, eu não consigo conceber. Mas talvez eu esteja viciado pela minha vaidade, querer ganhar o processo, né? Mas o que acontece é o seguinte, eu tenho a impressão que ou colocaram esse cara para montar veículo quando ele não poderia estar montando veículo, e aí o RH comeu uma bola e gerou essa situação de estar pedindo, apesar deles não estarem perdendo, né? Ou foi uma conveniência, falou, a galera está ganhando menos, está aí, vai ficar só contrato por prazo determinado, vamos deixar do jeito que está, né? E o seguinte, aumentou o número de empregados. A gente sabe que tem cota. A empresa que tem mais de 100 empregados tem que ter não sei quantos menores aprendizes, não sei quantos PCDs, pessoas com deficiência. Pô, se eu contrato por prazo determinado, aumento a minha folha de pagamento, eu tenho 200 empregados, se eu contrato mais 200 para dar conta de demanda, eu vou bater em cota. Eu vou ter que ter PCD na minha fábrica. Só como é que eu vou segurar um PCD? Vocês sabem que pessoa com deficiência, às vezes a mão de obra é
um diamante. Porque, infelizmente, essas pessoas que têm deficiência, muitas das vezes, no passado, agora atualmente, você tem ONGs, você tem uma atuação efervescente aquele do Silvio Santos, lá que ele faz tipo Criança Esperança, você tem ONGs, você tem um Estado olhando muito mais, e uma sociedade olhando muito mais para isso do que você tinha na década de 80, talvez. Eu não me lembro na minha infância, eu nasci em 76, de ter tido talvez colegas com deficiência na minha escola. Eu estudei em escolas particulares muito boas. Para você ver, ou porque não é possível que não existia, né? Porque talvez não tivesse toda aquela educação à disposição. Hoje a discussão é: coloca uma criança dessa numa escola convencional para estudar com crianças ditas como normais. Eu só estou me fazendo referência aí só para a gente raciocinar o que eu quero dizer, né? Até para que as crianças não cresçam com um olhar de discriminação, porque se você desde pequenininho consegue não, né? Você convive com aquilo sem achar estranho, tá tudo bem. Quando você chega na fase adulta, você olha aquela pessoa e não acha ela fisiologicamente diferente de você, né? E no passado não era assim, talvez os mais velhos entendam o que eu estou falando, os mais jovens não. No passado não era assim, né? Porque a gente não tinha Professora, eu contato. estudei. Aqui eu estudei com bastante... E eu sou de 66. Eu estudei com bastante Assim, não me pessoas com lembro. deficiência. Não me lembro, assim, sabe? Muito interessante. Então, assim... E tinha muitas pessoas que tinham paralisia infantil, né? Então, Na minha época, eu sou mais velha que o senhor. não, eu sei, mas assim, o que acontece é o seguinte: por que eu estou dizendo tudo isso? Que, de certa forma, essas pessoas lá no passadão não tiveram as mesmas oportunidades. Se a família não fosse muito abastada, essas pessoas não tiveram muita oportunidade. E essas pessoas não tendo oportunidade, elas não conseguiam ingressar facilmente no mercado de trabalho. Mas quando veio uma lei de proteção a essas pessoas, que a gente fala que é uma atitude do Estado, uma atitude de inclusão, são leis inclusivas, tem um nome isso no direito que eu esqueci, agora me fugiu. Veio uma lei da década de 90 determinando a cota, era justamente para afastar essa desigualdade com a qual os PCDs, ou as pessoas com deficiência, nunca tiveram oportunidade. Como se faz a cota racial e tudo mais aí afora. Mas começa com a deficiência. Só que o mercado viu assim, uma indústria, eu não me lembro mais qual é o número mínimo de empregados para ter que ter cota de PCD e cota de menor aprendiz. Mas imaginemos lá, por exemplo, eu tinha uma professora que ela, no meu mestrado, lá na minha pós e tudo mais, que é a Carla Romário, uma excelente advogada. O escritório dela é sempre premiado, uns 10 melhores escritórios do país. E ela advogava para o aeroporto de Guarulhos. Só que imagina a quantidade de funcionários que não tem no aeroporto de Guarulhos. E ela vivia tendo problema com o Ministério Público porque não tinha que ter cota de pessoa com deficiência, tinha que, sei lá, tem 1.000 empregados, tem que ter 10%, tem 500 empregados, tem que ter 50% de empregados PCDs. Ela não achava mão de obra no mercado. Ela colocava em jornal, ela chamava, fazia anúncio, mas para as atividades do aeroporto não tinha mão de obra qualificada. Então, às vezes, aí o Ministério Público em cima, aí é custos leves. Professor. Está protegendo a pessoa com deficiência. Aí é papel do Ministério Público, até nessa perspectiva coletiva aí que a gente está falando. E o Ministério Público em cima. Só que o Ministério Público pode entrar com ação, aplicar multa, pedir dano moral. E ela ia no Ministério Público e falava: não tem como, eu estou fazendo processo seletivo, mas não preenche vaga.
eles não têm habilidade. Não é que eles não têm habilidade, eles não têm formação técnica, porque o Estado pecou. Nas décadas passadas, o Estado pecou muito. Essas pessoas que têm uma certa idade não tiveram nenhuma, não fizeram um curso técnico, não conseguiram estudar direito. E aí, quando pega um que conseguiu e se destaca nesse meio, os caras dão um puta de um salário ou seguram essa pessoa de qualquer jeito, que tem que cobrir a cota. E qual que era a discussão que tinha lá? Esse cara, ele era a galinha dos ovos de ouro do mercado de trabalho. Ele ganhava, sei lá, estou dando um exemplo, chutando aqui, tá, pessoal? Mas X numa empresa, vinha outra empresa que queria ter, tinha que cumprir a cota, Ministério Público em cima, aplicando multa, você não tem PCD, você tem número de funcionários, você tem que ter PCD. O cara vinha e falava, aliciava isso, quanto é que você ganha aí? Eu ganho 2, então eu te dou 3, você vem para cá, pelo menos eu cumpro a minha cota e paro de encheção de saco do Ministério Público. Então, eu fico imaginando, talvez se não foi isso que aconteceu com ele, por isso que colocaram ele como operador. Segura esse cara 2 anos, a gente cumpre a cota, ele ganha mais que 70% que os outros, 85%, e os outros não vão ficar sabendo mesmo. Vai ser contrato de trabalho temporário de 2 anos. Mas, enfim, né? Me parece que toda essa conjectura que eu faço, eu tenho que provar num processo. Mas como é que eu vou provar isso com testemunho? O cara que trabalhava com ele. Olha, era para cumprir a cota, sabe? Fica um negócio meio que assim, sabe? Tipo, não tem como eu provar isso. Se eu fizer uma pergunta dessa para o juiz vai me dar uma lambada. Doutor, você quer administrar a GM ou você quer fazer prova em processo? Eu não posso ficar presumindo ou supondo o que o gestor da GM fez com ele para dar um salário maior para ele. E eu não consigo fazer prova disso, é óbvio. Não consigo fazer prova de entrar na cabeça de um cara de RH porque que deu o salário maior para ele. Não tem como, isso é humanamente impossível. Pois não, Isabel? Professor, eu sei lá, eu acho que uma das coisas que impede também eles de ir para o mercado de trabalho é que eles recebem o benefício da Previdência. Também, e eles são também, impedidos, também, né? Não é isso? Agora a lei está mudando, não sei se o senhor já viu também, que vai diminuir o valor, mas dando a opção de ter um emprego por fora. Sim, também. O governo está abrindo isso. Mas eu digo assim, o que eu penso é que, assim, eu conheço um, por exemplo, que é cadeirante, sempre teve um trabalho muito bom e ganhava muito bem. Mas foi um cara que teve uma mãe que deu muita condição para ele. Tanto é que ele parou de trabalhar e abriu uma loja para ele, 2 lojas ele tem. É um cara que saiu da curva. Mas não é porque ele é mais capacitado que os demais, é porque teve uma estrutura familiar que possibilitasse ele estudar, a ter um conhecimento, fez faculdade, não sei o que, etc. E tal. Mas no passado, a gente não via essa preocupação do Estado com essas pessoas. Eu realmente acho que essas pessoas eram a tal da dita minoria. Como surge uma discussão hoje no direito do trabalho, eu tenho uma colega que escreveu o trabalho, a gente fala dissertação de mestrado, ela escreveu sobre isso e eu acho que ela vai ser muito feliz nesse sentido, porque ela fez isso há 3 anos atrás, 4 anos, e agora está uma discussão ferrenha no direito do trabalho da inclusão do trans no mercado de trabalho. E, realmente, se a gente parar para pensar, é uma puta de um preconceito, né? E aqui eu estou fazendo meia-culpa, porque, no fundo, a gente não imagina, né, um trans num banco, por exemplo. Você não imagina um trans te atender num hospital particular. Ah, professor, você que é muito preconceituoso. Pode ser. Ou estou fazendo meia-culpa. Ou vocês que estão me escutando fingem não ser preconceituosos, mas assim... Eles reclamam, professor. Eu só estou dialogando. Estão no mercado de maquiador, cabeleireiro, só isso que eles Ela vão. escreveu uma dissertação sobre isso, né? E é muito interessante. Daqui a pouco vocês vão ver. Existem marcas que não precisam, existem indústrias que não precisam
de uma legislação para fazer a inclusão dessas pessoas. Então, você vai, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro, sei lá, Natura ou Avon que estava patrocinando o BBB. Ou você vê, acho que é Natura, Avon, sei lá. Quando você vê a propaganda na televisão, você vê uma mulher negra, você vê uma mulher negra com vitiligo, você vê uma mulher negra fora do peso, fora dos padrões de beleza. Então, olha só, isso não é uma postura do legislador. Não é uma legislação que está dando incentivo fiscal, que está determinando que ela faça propaganda com aquela mulher. Isso é questão de avaliação da marca. Isso é uma questão de marketing. E eu posso afirmar com absoluta certeza. Não estou dizendo que a Avon, a Natura não são bonzinhos ou boazinhos. Mas para ter uma marca bem vista no mercado, ela precisa surfar a onda que é do momento. E até o obeso está incluído. Você assistindo Olimpíadas, você todo momento escuta a questão que essas Olimpíadas incluiu mais as mulheres, tem muitos casais gays que se beijam na Vila Olímpica, quer dizer, coisa que se não falava antes. A sociedade está mais permissiva realmente. Mas não houve uma intervenção do Estado para que isso aconteça. Né? Tem coisas que naturalmente vão acontecendo. Quando a gente fala de grandes marcas, isso talvez venha mais para o lado de monetização do que realmente a preocupação com o outro. Desculpa, mas é uma visão que eu tenho. Às vezes é só uma preocupação com monetizar e surfar uma onda daquela tendência de proteção que a gente está tendo. Né? Mas o que eu tenho aqui para dizer é que, assim, no direito coletivo do trabalho, a gente sempre tem que saber separar desses exemplos o que é uma perspectiva individual e sempre entender o seguinte, que mesmo eu tendo uma perspectiva coletiva de proteção de direitos, eu ainda assim posso reivindicar o meu direito de forma individual. Eu vou deixar um exemplo muito claro a respeito disso. É que, processualmente, em algum momento, eu individualmente vou ficar com a minha ação suspensa. Mas isso a gente vê com calma depois. Mas imagine só a perspectiva coletiva. E aí isso eu posso afirmar para vocês que é um direito individual homogêneo, que é um direito de ordem coletiva. Direito individual homogêneo é que as pessoas são identificáveis, o direito é divisível, portanto, elas podem reclamar o seu direito pessoalmente, e as pessoas se unem por uma relação fática e jurídica. Então, por exemplo, imaginemos que a Ford aqui em Taubaté, apesar dela ter extinguido aqui a unidade, né, tinha um setor de pintura que tivesse 50 empregados. E, por algum motivo, esse setor de pintura estava despreparado lá com os EPIs e os EPCs, equipamentos de proteção coletiva. E os empregados descobrem que eles estão respirando pó químico, enfim, tinta, e aquilo está dando insalubridade. O cara faz curso técnico de segurança do trabalho e fala, meu, esse ambiente é insalubre. E nós estamos em 50 empregados aqui e não tem um cidadão sequer que reclame que reclame isso na Justiça do Trabalho ou alguma coisa do tipo. Até porque a gente nunca descobriu agora. Numa perspectiva individual, esse trabalhador pode entrar com uma ação trabalhista e reivindicar o adicional de insalubridade. É direito individual dele. Numa perspectiva coletiva, o sindicato, como um ator social, como um partícipe dessa relação sindical, ele tem legitimidade para entrar com uma ação coletiva, reivindicando direito individual homogêneo dos 50 trabalhadores. E digo mais, sem autorização desses trabalhadores.
porque a lei determina que ele represente a coletividade. Se a lei determina, ele não precisa pegar a procuração de todos os trabalhadores que ele representa. Ele simplesmente representa. Então, eu tenho esse viés do direito coletivo do trabalho, e eu tenho um outro viés, que aí eu lembro vocês de uma mençãozinha do 5º semestre, que são as fontes do direito do trabalho. Lembre-se que eu falava de fontes heteronômas e de fontes autônomas? Fontes heteronômas são aquelas que provêm do Estado, são as normas que provêm do Poder Legislativo. Constituição, CLT, lei federal, lei ordinária, lei complementar, portaria. Fontes heteronômas, Poder Legislativo e intervenção do Estado. Fontes autônomas. Fontes autônomas provêm das negociações dos sindicatos que protegem os empregados e os empregadores. E eu, desde o 5º semestre, falo para vocês, sindicato patronal ou profissional, sindicato profissional representa os trabalhadores ou dos empregados. Sindicato de categoria econômica representa os empregadores. Ou, como é conhecido coloquialmente na sociedade, o patronal, sindicato patronal. Na hora que eles negociam, formam, se for entre sindicatos, convenção coletiva, se for entre sindicato e empresa, acordo coletivo. Eu, desde o 5º semestre. E isso emana regra de direito. É fonte como água. Fonte de água não emana água, fonte de direito emana norma e regra. Então, quando os sindicatos estão envolvidos nesse papel, então, primeiro prisma, ele ajuizar uma ação e pedir insalubridade a todo mundo, pedindo um direito individual coletivo, e um segundo prisma, ele em negociação, formando acordo ou convenção coletiva, criando normas de direito do trabalho que impactam diretamente nos contratos individuais. Se amanhã os sindicatos metalúrgicos negociar com o sindicato das montadoras de veículos do Estado de São Paulo, que o adicional de horas extras será de 90%, todos os trabalhadores de indústrias montadoras passarão a ganhar uma hora extra com um adicional de 90%. Por isso que é uma fonte autônoma. E é uma fonte autônoma porque não tem intervenção de terceiros, no caso, o Estado. São eles que decidem como é que aquela norma vai se estabelecer. E vou dizer um pouco mais antes da gente encerrar. E para a gente encerrar. Existe um tema de repercussão geral no STF que ele está estritamente ligado com esse direito de trabalho 3 e que está para ser julgado em algum momento, e pode ser que mude o paradigma da advocacia trabalhista, ou pode ser que mude o rumo da advocacia trabalhista. Porque a reforma trabalhista trouxe a redação do artigo 611-A e 611-B da CLT. E esses dois artigos, o A fala assim, olha, dentro de todo o conjunto do artigo 7º, férias, 13º, tudo que está lá, os 29 incisos do artigo 7º da Constituição Federal, o 611-A vai apontar o que pode ser negociado pelos sindicatos. E o 611-B vai dizer o que não pode ser negociado. E esses dois artigos são sobre constitucionalidade no STF. E aí o STF pode mudar totalmente o prumo da advocacia trabalhista. Se o STF dizer assim, tudo que os sindicatos negociarem prevalece sobre o que está legislado, inclusive na Constituição Federal, os sindicatos terão um poder estrondoso e tudo partirá de negociação. E aí os sindicatos terão que ter bons negociadores. Vocês sabem que eu fiz o curso da FGV de gestão empresarial e eu tenho uma aula de negociação lá. Você aprende muito pouco, mas na FGV São Paulo tem um curso mais só de como negociar. Nas universidades americanas e alguns países europeus, negociação é matéria de graduação.
o cara se forma como negociador em graduação, curso superior. Eu até peguei o nome do cara, que até ia comprar um livro dele, mas não tive, não tive tempo de ler, aí eu não comprei. Posso até pegar, tem uma entrevista dele, e o cara é o papa da negociação, formado, acho que, salvo engano, em Harvard. Para você ver tamanha preocupação dessa questão da negociação. Então, o STF pode sinalizar alguma coisa para nós aí, nesse sentido. Então, isso pode vir a acontecer, e acontecendo, a gente está... Vamos ver que prumo que as coisas vão estar. Eu perguntei para vocês no sexto semestre, e não foi despropositadamente. E que bom que vocês estão tendo o Direito do Trabalho 3 comigo. Eu fiz uma pergunta no questionamento, nas questões do sexto semestre, que ela dizia assim: dentro do rol dos incisos do artigo 7º, existem 3 incisos em que o Constituinte imaginou que pode haver uma flexibilização do direito do trabalho. Que era o inciso: todo trabalhador tem que trabalhar 8 horas ou 44 semanal, salvo acordo ou compensação de horas, salvo acordo de compensação de horas, mediante negociação coletiva. Inciso 13. Salvo engano, inciso 16, que dizia lá: turno ininterrupto de revezamento de 6 horas, salvo negociação coletiva. E o inciso 4 ou 5, não me recordo, que dizia lá: possibilidade de redução de salário mediante negociação coletiva. Eram os 3 incisos em que até agora se falava: olha, só esses podem ser flexibilizados. Os demais que estão lá não pode. Férias não pode, 13º não pode, nada pode. A não ser por um projeto de emenda constitucional, obviamente. Por uma lei ordinária, negociação coletiva, não pode. Não posso tirar 13º por negociação coletiva. O que é negociado não vai prevalecer sobre o legislado. Porque, lembrem-se, o que está no artigo 7º é o mínimo que a sociedade impôs para o direito do trabalho. Mas se o STF julgar diferente essa interpretação, como é que a gente vai ficar? A gente não sabe. Professor, rapidinho, o senhor é contra ou a favor disso? Eu sou contra. Porque flexibilizar, às vezes, é bom. Mas flexibilizar demais, às vezes, você precariza. E precarizar é, talvez, você trazer as pessoas para uma condição mais de miséria. Mais de sujeição a qualquer coisa por um emprego, entendeu? Um dia eu conto para o senhor uma fofoca. Tá. Não, você Do pode Paulinho contar. da Força. Do Paulinho da Força. Não, você pode contar já, que a gente já encerra a sua fofoca. Não, professor, não posso. Não, se você quiser, até paro de gravar aqui. Agora fiquei curioso, Isabel. Professor, porque eles falam que representa o povo, que representa o trabalhador. Como não, desculpa, o trabalhador. Mas não, eles é um teatro. Eles estão com o dono da empresa. Uma coisa que é interessante mas uma coisa que é interessante é o seguinte, e eu vou falar isso durante o curso, até para passar na parte histórica do direito sindical no Brasil. Né? E isso vai ter que ser dito, eu vou falar isso semana que vem, mas eu vou adiantar só. Nós temos um sistema no Brasil em que os sindicatos não se concorrem. Esse é o grande problema. É como se eu visse um monopólio do sindicato. É como se fosse um monopólio. E, por conta disso, os sindicatos ficaram na inércia todo esse ano. Não tem aquelas expressões, sindicato de pelego, não sei se já ouviram falar, que sindicato que não faz nada. É um monte de gente, dirigente ignorante, que não atua em nada na proteção do direito do trabalhador. O sindicato de pelego tem colônia de férias em Ubatuba, tem corte de cabelo, tem dentista dentro da sede do sindicato, tem mesa de ping-pong e pimbolim. Então, assim, muito se criticou o papel do sindicato até então, porque eles estão preocupados em dar um assistencialismo em tese, porque mesa de pimbolim não é assistencialismo,
e não fazer o papel principal, que é negociar direitos. E é uma crítica real, porque nosso país tem milhares de sindicatos. Eu vou trazer um número para vocês, do número de sindicatos que tem. Haja vista, por exemplo, na Alemanha tem, sei lá, que representa metalúrgico, tem 3, 4 sindicatos. A Alemanha inteira. Então, a gente tem que perceber que esses sindicatos, eles ficaram muito paralisados com o tempo. Pensando que era a questão do dinheiro, pensando que é a questão de dar a colônia de férias. Poucos sindicatos ganharam uma projeção nacional, sindicatos metalúrgicos do Grande ABC. Geralmente, o sindicato metalúrgico é muito atuante, é muito negociador, mas talvez sejam sindicatos bancários, mas talvez esse seja um pontinho fora da curva, porque os demais, e sabe que o mais triste, você pega uma convenção coletiva, a convenção coletiva quase inteira é o texto repetido da lei. O cara fala assim, férias, então não teve negociação. E para que fazer uma convenção? Férias. As férias serão concedidas no prazo de 30 dias, podendo ser parceladas, pagando com 48 horas. Mas isso já está lá no capítulo de férias da CLT. 13º, primeira parcela até novembro, segunda parcela até dia 20 de dezembro. Mas isso já está na lei do 13º. Adicional de horas extras, 50%, mas isso já está no artigo 7º, inciso 14, sei lá, da Constituição, artigo 58, adicional de 50%. É um repeteco do que a lei fala, em termos de direitos. E aí ficou pobre. Só que quando veio a reforma trabalhista e tirou a grana do sindicato, sindicatos se viram no mundo perdido, estão no meio do mar aqui, não sabe o que está acontecendo, vamos ter que se reinventar. Só que não se reinventaram até agora. E perderam força. Já vinham perdendo força perante a sociedade. Eu advogo para uma construtora que tem obra em Ubatuba, os trabalhadores não querem pagar a contribuição associativa. E a gente vai estudar isso também. Mas eles não querem, efetivamente. A menina falou, doutor Lúcio, ninguém quer. Mas você não se intervinha, você não pode, não é problema seu. Se não querem, tem que ir na sede do sindicato, que é em São José, dizer que não quer. Não entra numa de querer ajudar o pessoal, não. E aí, nessa perspectiva, ninguém quer na obra. Eles não fazem nada pela gente. Primeiro que o cara não faz curso de direito, não é obrigado a saber dessa história de negociação, fonte autônoma, e etc e tal, o patamar mínimo da Constituição. Ele quer ganhar o dinheiro dele e os direitos dele. Bom, ele não é obrigado a saber disso. Mas, à mesma medida que ele não é obrigado a saber disso, ele também não sabe que o sindicato poderia negociar condições melhores de trabalho para ele. Mas também ele não sabe que a negociação não é tão simples assim, né? Porque tem um interesse capital do outro lado, tem um lucro do outro lado, tem um interesse capital do outro lado. Mas é isso, né? O sindicato foi se monopolizando, só ele atua naquela base territorial, tinha uma grana, que era um dia de trabalho por ano de cada trabalhador que entrava na sua receita, né? Que era o imposto sindical, o dinheiro entrava fácil, não tem auditoria por TSU por ninguém, porque não é uma entidade pública, é uma entidade privada, né? É uma associação, no fundo, particular. E aí fica tudo por isso mesmo. Só que o problema é que esse movimento fez com que eles perdessem força e ficassem desacreditados perante a sociedade. É isso. É isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Fernanda, eu vou colocar o plano de ensino no EVA e vou arrumar lá. Se porventura, até segunda-feira não tiver, você me dá um toque pelo WhatsApp, que aí eu coloco esse link, que é o link repetido para as aulas, e o plano de ensino lá no EVA. Tá bom, Tá bom? certo? Então tá ok. Então fiquem com Deus aí, um bom final de semana.
Obrigada. Professor, obrigado. Senhor também. Tchau, tchau. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.